Muito conhecido em Farroupilha e na região por ter trabalhado por mais de 12 anos no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, o padre Volmir Comparim assumiu a paróquia e santuário de Santo Antônio em Bento Gonçalves. No último domingo, dia 13 de fevereiro, o sacerdote recebeu a posse canônica do bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon. O padre Volmir Comparim retorna a Bento Gonçalves com a missão de coordenar e auxiliar os diversos serviços e pastorais que fazem parte da paróquia. O sacerdote já trabalha na paróquia há alguns dias e está se integrando das diversas frentes de atuação. Uma das paróquias mais tradicionais da nossa região, a paróquia Santuário Santo Antônio do município de Bento Gonçalves, está com nova coordenação, com um novo pároco. O padre Volmir Comparim, que é natural do município de Bento Gonçalves, já está trabalhando aqui no Santuário Santo Antônio de Bento Gonçalves. Ele foi empossado no dia votivo, no dia 13 de fevereiro, em solenidade presidida pelo bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon. O padre Volmir já está celebrando missas e também acompanhando todas as atividades pastorais da paróquia Santuário Santo Antônio de Bento Gonçalves. O sacerdote não esconde a alegria de estar trabalhando aqui em Bento Gonçalves, na sua terra natal, depois de mais de 30 anos de caminhada sacerdotal. O novo pároco da paróquia e santuário de Santo Antônio de Bento Gonçalves não esconde a alegria de poder estar na sua terra natal e trabalhar na paróquia que frequentava desde criança. É uma nova experiência. Com alegria estou vindo para servir este santuário, buscando, primeiro de tudo, a força de Deus, a graça de Deus, e depois poder servir essa paróquia, as muitas lideranças pastorais, movimentos e as comunidades. Sem dúvida, a Santo Antônio nós devemos honrar e valorizar, e ele é o primeiro interessado que esta paróquia produza frutos. Então, os padres, as irmãs, as nossas equipes, deveremos trabalhar juntos para que o reino de Deus se realize. Dom José, que me deu a posse no último domingo, ele me pediu e insistiu que eu sempre falasse da palavra de Deus, exercesse com misericórdia os sacramentos e que tivesse sempre uma palavra de esperança. E eu acredito de poder ajudar esta grande paróquia. Então, que a força de Deus e o Evangelho e o testemunho de Santo Antônio vão ajudar. E com certeza já preparando também a grande festa de Santo Antônio, o tema já definido, enfim, nós teremos nos próximos dias o lançamento. É um momento muito especial dentro da religiosidade de Bento Gonçalves e da região. Sem dúvida, já tive a graça de participar de uma das muitas reuniões e logo teremos mais, a fim de que, bem organizado, possamos fazer as visitas. Santo Antônio vai ser uma presença de amigo, de pastor, e Santo Antônio, já que a língua dele está intacta, que a palavra que será proclamada, que é do Evangelho, que é de Deus, nos ajude também a dinamizar a esperança no meio de nós. Santo Antônio é padroeiro do município, então as muitas comunidades, as muitas paróquias, os muitos setores que serão visitados levem a esperança para que, depois da pandemia, nós nos renovemos no coração. Padre Volmir, a paróquia Santuário Santo Antônio aqui de Bento Gonçalves tem uma força muito grande dentro das atividades pastorais, são inúmeras frentes de trabalho. Como o pároco também vai animar, vai caminhar junto e trabalhar com estas lideranças que fazem a paróquia? Sem dúvida, a minha função se chama unidade, manter a unidade de todos os serviços e setores. Eu gosto sempre de trabalhar com muita sinceridade, com muita clareza, objetividade, e eu acredito assim que o serviço, a missão de cada um, unidos, como dirá São Paulo na carta aos Coríntios, formamos um só corpo. A ideia será esta. Então, colaboradores, seja para pão dos pobres, seja para os setores, para a catequese e todos os demais, todos deveremos servir o mesmo Senhor. Então, junto com Santo Antônio, o Evangelho será colocado em prática. Nesse tempo também de muita dificuldade trazidas pela própria pandemia e tudo, a palavra, o exemplo de Santo Antônio cai como uma luva no nosso dia a dia? São Paulo também, Santo Antônio enfrentou muitas dificuldades.
E nós podemos ver que se o evangelho não era ouvido pelas pessoas, ele foi aos peixes em Rimini. Se um cortou a perna, o pé dele porque chutou a mãe, Santo Antônio ficou curando feridas. Faltou pão, Santo Antônio era do pão. O que está faltando hoje? Que não é só pão para o estômago. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Então eu acredito que isso nós temos que oferecer um pouco de esperança. Mais de 50 vezes no Novo Testamento foi falado, não tenhais medo. Então nessa nossa guerra moderna, nas guerras que já houveram no mundo, como será que os cristãos enfrentaram? Não tenhais medo. Não significa abusar, mas significa crer dentro de nós mesmos aquilo que Cristo nos dá. Uma força para vencer as ondas do mar, as oposições, as dificuldades, a saúde do corpo e da alma. Padre Volmir, como é também agora ministrar o teu ministério, enfim, exercer o teu ministério aqui em Bento Gonçalves, tua terra natal? O que representa isso? Estou voltando. Estive fora mais de 40 anos na formação e no trabalho. Ajudei um pouquinho alguns finais de semana. Agora tenho que aprender nomes, eu tenho que aprender quem são as pessoas novas que estão ali trabalhando, mas acredito que o bom espírito está por trás. Pessoas boas, pessoas fantásticas, e é por ali que eu vou trabalhar. Juntando essas pessoas, recolhendo aqueles que o Senhor chamar, porque cada um tem a colaborar com Cristo, a igreja, a paróquia, o reino de Deus. Para concluirmos, nos fala um pouquinho da tua devoção a Santo Antônio. Vem de berço, vem de família? A minha capela que eu nasci era Santo Antônio, da linha Pradel, que é um lugarzinho pequeno que temos aqui. Nossa família sempre devota porque vovó já fizeram os sacramentos aqui. A minha paróquia ainda não existia. E por isso, então, na nossa casa tinha a imagem de Santo Antônio. E nós vinhamos, eu lembro de coisas lá do passado, tempo Oscar Bertoldo, dos outros, ouvíamos a missa do domingo às 8h30, que ainda tem transmissão, nós escutávamos, vinhamos à festa, e lá na nossa capela, ou antes ou depois, porque no dia de Santo Antônio de Bento Gonçalves, participávamos em Bento Gonçalves, aqui no centro. E depois, festa de Santo Antônio na nossa comunidade. Por Santo Antônio e com Santo Antônio? E vamos com Santo Antônio até o fim. Antes de assumir a paróquia de Santo Antônio de Bento Gonçalves, o padre Volmir Comparim trabalhava na paróquia São Brás, no município de Paraí. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamati.